Pega a Bíblia, pega a palavra, abra o seu coração e vamos meditar aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Né? Nós já estamos lá no finalzinho do livro. Paulo já terminou as suas viagens missionárias voluntárias e aí ele sentiu o desejo de ir a Jerusalém. E o desejo de ir a Jerusalém era uma mistura, porque em todos os lugares que ele ia passando, da parte do Espírito mesmo, ele era avisado, olha, o que te espera são cadeias, são sofrimentos, é perseguição. Mas ao mesmo tempo, Paulo tinha convicção de que ele tinha que ir porque esta era a boa, perfeita vontade do Senhor. Quando ele chega em Jerusalém, eu diria a contragosto dos irmãos da igreja, porque o pessoal queria que ele não fosse, que ele não cumprisse cabalmente o ministério dele, que ele não entendesse isso. Então, logo de cara, o que é importante frisar é que você e eu, assim como Paulo, também temos um ministério, assim também temos um chamado. Assim Deus nos olhou e nos chamou, nos vocacionou para sermos dele. Aí você pensa, ah não, o chamado é uma coisa só para algumas pessoas especiais. Não, o chamado é para você e para mim. Né? Nós sim, que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Diz Pedro isso lá na sua carta. Né? E ele diz lá, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele nos chamou de uma maneira tão especial, chamou você. Com que objetivo? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós temos um chamado, e esse chamado coopera na proclamação. Esse chamado coopera no testemunho, de levar o amor, as boas novas, a palavra, o cheiro, o bom perfume de Cristo, a luz do mundo, ser sal da terra. Todos nós somos chamados a isto, e nós temos a nossa missão, e feliz seremos nós se cumprirmos cabalmente o ministério que o Senhor nos tem dado. Agora, eu conheço muita gente que não tem discernimento do ministério que Deus tem para eles. Então, eu quero orar. Eu oro por você para que você perceba, descubra qual é o plano de Deus para a sua vida, não é? Qual é a carreira que está proposta para você. Paulo tinha isso de uma maneira muito clara, muito clara. Ele não sabia tudo o que iria acontecer, mas ele tinha uma clareza do Deus que deu para ele a visão dos gentios, que orientava cada passo, cada circunstância, cada luta, cada barreira. Né? Quantas tribulações, quantas perseguições, quantas surras, quantos naufrágios, quantos fustigamentos com vara Paulo sofreu, e Paulo tinha o propósito. E ele dizia, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, o bom depósito. Então, essa noção era tão clara que o levou para Jerusalém. Mesmo que muitos diziam, você não deve ir, não vá, porque você vai sofrer, você vai... E ele dizia várias vezes, já vimos isso em encontros passados, que ele dizia, eu estou pronto, não só para sofrer, não só para ser preso, mas até para morrer por Jesus Cristo. Porque eu tenho um chamado. No finalzinho da sua vida, alguns anos na frente, ele escreve a sua última carta para Timóteo, e na última carta dele a Timóteo, na segunda carta, ele diz lá, combati o bom combate, completei a carreira. Ora, isso é maravilhoso. Quantas pessoas no final da sua vida vão poder dizer isso? Quantas pessoas vão ter a convicção de, olha, eu completei. O que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Paulo é um desses que podem falar isso. Lamentavelmente, nós precisamos e temos perdido, então precisamos resgatar essa convicção do chamado, da visão. Visão é mais importante do que condição. Tem gente que tem condição para fazer, mas perdeu a visão, deixou para lá. E aí ter a condição não é bênção. Não é bênção. É maldição. Porque você saber o que tem que fazer e não fazer
Não é bênção. Eu sei o bem que eu tenho que fazer e não faço o bem, isso é pecado. Não é? E quem muito é dado também vai ser muito cobrado. Então, nós precisamos ir reaprendendo aqui com Paulo nessa certeza. Quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Aliás, antes de ser preso, ele é quase linchado. Ele apanha de tudo quanto é jeito. Ele apanha de um lado, apanha de outro. No capítulo 22, ele conta a sua história para ver se aproveita para poder ganhar alguns dos seus compatriotas para o Senhor Jesus. Mas o pessoal fica com mais raiva ainda. Aí ele vai ter um encontro lá no Sinédrio. E ele, no Sinédrio, ele já começa levando uma bolachada no rosto. Né? Capítulo 23, ele já começa apanhando, o negócio está ruim. E aí ele vê que o grupo era composto de duas facções, os saduceus e os fariseus, e eles são opostos. Paulo era de origem farisaica, não é? Criado aos pés de Gamaliel. E aí ele pega e diz, olha, eu estou sendo julgado por isso. E resultado, começa a ter um bate-boca danado lá no plenário, e o pessoal fica brigando entre si, e ele escapa. E aí ele vai lá para aquilo que é chamado de fortaleza, e lá no capítulo 23, versículo 11, diz que o Senhor Jesus apareceu para ele. Foi aqui que nós deixamos na semana passada. Que o Senhor Jesus vai visitá-lo no momento de angústia, no momento de solidão, no momento de perseguição, de sofrimento. E a palavra de Jesus para ele é coragem. Coragem. Interessante, porque o Senhor Jesus coloca do lado dele, entra lá na cela onde ele estava, e ele começa a dizer, olha, coragem. Em outras palavras, você pensa que a coisa está ruim? Coragem, porque você vai ter que dar testemunho da mesma qualidade, com a mesma veemência com que você deu testemunho aqui em Jerusalém, e importa que você fale de mim lá em Roma. Em outras palavras, Jesus veio dizer para ele, aguenta firme, você vai continuar preso, você vai continuar aí nessa situação. Não é? Se você pensa que vai melhorar, agora tudo vai melhorar, Jesus está dizendo, não, coragem, coragem para você permanecer firme, coragem para você ficar inabalável, coragem que se 1000 cai de um lado, 10.000 cai de outro lado, você permanece firme, você não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, você é gente da palavra, você é gente de Jesus. Olha, tá difícil ser crente, tem tanto mau testemunho, tem tantas palavras estranhas por aí, tantas histórias tentando de todas as maneiras jogar por terra a Bíblia, não é? Tirar a realidade da Bíblia, a verdade da Bíblia. Tantas pessoas aí chamam você de careta, careta é um termo antigo, agora fui longe, né? Careta eu fui longe agora, né? Mas chama de outras coisas, não chama de careta. Careta é um negócio de 20 anos atrás. Mas chama de outras coisas, de, sei lá, abestado, né? Chama de gente mente fechado. Para quê? Para tirar de você a convicção da verdade da palavra. Sabe o que Jesus diria para você? É o mesmo que diz para Paulo. Coragem, coragem. Né? Fica firme nessa verdade. Vão armar ciladas, armaram, se você continuar lendo, no capítulo 22, versículo 12, armaram ciladas. Mas Deus desbaratou as ciladas. Porque Paulo tem um propósito, tem um chamado. Jesus disse que ele tem que dar testemunho em Roma. Acho impressionante, porque daqui para frente, até Paulo chegar a Roma, olha, vai acontecer tanta coisa, e parece que nada abala Paulo. Nada abala Paulo. Por que nada abala? Porque Jesus ficou do lado dele e diz, você tem que dar testemunho de mim lá em Roma. E ele simplesmente, eu acho que ele descansa, simplesmente ele fala assim, não, tá bom, vou para lá. Se você prestar atenção, só para andar rápido aqui, olha só, ele vai ficar preso, aí no capítulo 23, vai lá, no capítulo 24 ele fica anos lá, até conversar com Félix e Drusila. O Félix vai dizer, você podia ser solto, mas você apelou para Roma, então eu tenho que mandar para Roma, também vai para Roma. Aí ele pega um barco,
né? No capítulo 27, ele começa a viagem dele para Roma. Viagem escoltada, viagem escoltada. E aí ele tem tudo, né? Tem de tudo, porque na época, no caminhar, o barco afunda. Eles chegam num lugar e Paulo diz, olha, Deus está me avisando que é para a gente não, o barco não é sair, mas não é para navegar. Mas o capitão, não, porque não sei o que, quem entende sou eu. Pegou o barco e foi. Aí a tempestade pegou e eles começaram a jogar tudo no mar para aliviar o navio. E Paulo falou assim, olha, fique tranquilo, o Deus desse século, por minha causa, olha que petulância, porque eu tenho que chegar a Roma, fiquem tranquilos, vai só perder a carga, ninguém vai morrer. Ânimo! Por que ele está tranquilão? No meio de um naufrágio. Deve ser um desespero, você está no meio do mar, e ondas, vento. Deve ser, naquela época, então, devia ser um desespero. Estava conversando com um pastor amigo meu, que era da Marinha, ele disse que quando entrava naqueles navios, as corvetas brasileiras, e eles iam para mar, e disse que elas fecham. Quando tem tempestade, fecha, fica hermeticamente fechado. Resultado, a água não entra, mas também ninguém sai. Então aquilo desce, mergulha, sobe, você fica jogado para um lado e para o outro. E eu falei, meu Deus, graças a Deus eu não sou marinheiro. Graças a Deus. Você pensou um negócio desse? Mas isso, hoje, os nossos navios de hoje nem se compara às madeirinhas flutuantes daquela época. Então, você imagina você estar no meio do choque de ondas, e tranquilo, ainda levanta para todo mundo, olha, eu falei, vocês tinham que ter me ouvido, vocês não me ouviram, mas Deus me apareceu e disse que ninguém vai morrer, fica tranquilo, por minha causa. Ele está tranquilo, por que ele está tranquilo? Porque Jesus apareceu para ele e disse, você vai ter que ir até Roma. Tranquilo. Aí, quando afunda, deu naufrágio, eles vão chegar na ilha de Malta. Chega na ilha de Malta. Lá na ilha de Malta, está todo mundo meio desalentado, Paulo levanta, começa a pegar madeira para fazer uma fogueira, para esquentar, está todo mundo molhado, dias na voragem do mar. Aí ele faz lá uma fogueira, quando ele está pegando a fogueira, uma cobra, uma víbora venenosa, uma cascavel, uma coral, sei lá, uma naja da vida, uma cobra, pum, morde a mão de Paulo. Cara, uma cobra venenosa, ele balança assim, ó, no fogo, a cobra cai lá no fogo, e o pessoal, todo mundo fica olhando e esperando ele tropeçar e começar a babar e morrer. Por quê? E pensando assim, né? Caraca, os deuses estão com raiva desse cara, porque ele escapa do naufrágio e morre picado de cobra. Ah, é muito azar. É um Eleazar da vida, né? É muito azarado um cara desse. Deve ser. Aí ele fica lá. Estão rindo de mim porque eu estou brincando com o meu nome. Ele fica lá. Mas olha, por que ele faz isso? Penso eu que ele faz isso porque assim, Deus me chamou para chegar até Roma. Pode ter cobra, pode ter naufrágio, pode ter o Titanic, pode ter a Terceira Guerra Mundial, pode ter o que for. Eu tenho que chegar a Roma. Olha que coisa bonita quando você sabe o que Deus tem para você. Olha que coisa boa quando você tem assim, puxa, Deus tem um propósito para mim. Eu posso descansar, mesmo no meio das tempestades das barreiras. Não é à toa que ele fica lá, balança lá, a cobra. Aí o pessoal que pensou que ele ia morrer, porque ele estava mordido pela cobra, começa a achar que ele é um deus. Oh, e aí começa aquela besteiral toda. O pessoal tinha mania disso. Hoje não, né? Tem também. O pessoal adora pedaço de pau que está boiando no rio e diz que aquilo caiu do céu, porra, e fazem procissões e mais procissões a esses pedaços de pau, colorido, fingido, arrumado. O pessoal é igualzinho daquela época. Aí o pessoal se prostava lá, para que eu também sou homem. É que eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. O Deus. Quer dizer, Paulo vai descansando, ele vai bem. E tem um momento muito interessante que ele escreve isso para os filipenses, porque ele está lá preso, aí ele escreve para eles, olha, fica tranquilo, alegrai-vos, está tudo bem comigo, porque eu até estou
fique feliz com as minhas prisões. Por causa das minhas prisões, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. A guarda pretoriana naquela época era assim, a guarda de elite do imperador. Sabe assim, os melhores, os mais treinados, os mais capacitados, os mais, era a guarda pretoriana. E aí, como Paulo havia sido clamado para César, ele foi levado, escoltado. Quem escoltou? O pessoal da guarda. E aí ele diz que todo mundo da guarda ouviu o evangelho. Mas você imagina a situação é maravilhosa, porque Paulo está descansado, porque Jesus apareceu para ele, e Jesus disse que ele tinha que dar testemunho, então ele tem que ser corajoso, aguenta, porque vem lutas pela frente, mas aguenta, porque há um propósito no agir de Deus. Né? Ora, as bolas, a palavra de Deus é semeada, ela não volta vazia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor nosso Deus não perdeu nem o controle, nem o seu propósito. Ele está trabalhando na sua vida. Descansa nele, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por que Paulo tem essa tranquilidade? Porque Jesus lá na prisão falou para ele, você coragem, você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, agora você vai ter que chegar até Roma. E aí as situações que vieram pela frente, olha Paulo passando. E mais do que isso, ele vê a oportunidade. Chega o cara lá da guarda pretoriana, aquele soldado, aquele do BOPE, né? Aquele cara fechado, com aquela cara amarrada, você vai estar indo preso, tá bom. E aí, mas o cara não pode bater nem matar Paulo, tem que escoltá-lo. E aí, porque ele é um cidadão romano, tal. E aí, imagina, aí Paulo começa. E aí? Já ouviu falar de Jesus? Nunca ouviu falar de Jesus? E o guarda, não quer saber de nada não. E Paulo, mas Jesus fez isso, Jesus aquilo outro, Jesus morreu na cruz, Jesus isso, ele apareceu para mim. Imagina, Paulo conversando com aquele soldado que não quer ouvir, que adora qualquer outra coisa. E Paulo, fala de Jesus pro cara. Suponhamos que o cara ficasse ali 8 horas, 10 horas de prontidão, vigiando a Paulo. Saía dali trôpego, né? Saía dali, não aguento mais, esse cara fala o tempo todo de um tal de Jesus. E ele sai dali, e sai falando. Sai dali. Rapaz, o cara ficou comigo 10 horas falando de um tal de Jesus, da Galileia, de não sei o que lá, que fazia milagre, que é de Deus, que não... 10 horas falando, não aguento mais. E aí vinha outro, para substituí-lo, né? E aí, imagina, Paulo, olá, tudo bem? Já ouviu falar de Jesus? E repetia tudo de novo, ou falava outras coisas. Ele ia falando da graça de Deus. 10 horas conversando com o cara e falando, olha, tá tudo bem, sua casa, sua família, Jesus, 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 Jesus. O cara saía dali bambo, né? Sei lá, depois de uns dias o cara volta para fazer plantão de novo. E aí Paulo, rapaz, você voltou? Onde é que nós paramos? E aí, Paulo, olha que beleza. Os caras não podiam fugir de Paulo, não podiam bater em Paulo, não podiam matar Paulo, e tinha que ouvir Paulo, não podia calar a boca de Paulo. Paulo aproveita, porque Paulo tem que ir para Roma. Porque Jesus disse para ele que ele tem que ir para Roma. Ele começou a boa obra em você, ele há de completar. Você acredita nisso mesmo? Você acredita mesmo que Deus começou uma boa obra na sua vida? Você que está me ouvindo? Deus começou uma boa obra. E ele há de completar. Deixa ele agir, confia, entrega. Pergunta para ele qual é o teu chamado, qual é o teu papel, qual é o teu propósito nessa história. Porque se Jesus quer, Deus quer, o Espírito quer, que todos ouçam, creiam, confiem, acreditem, conheçam ao Deus único e verdadeiro. E se ele te chamou para ser também participante disso, qual é a tua parte? Qual é a tua missão? Qual é o teu chamado? Com certeza não é simplesmente para você ficar quietinho, sentadinho no banco, apenas, não é? Sem
sem saber direito o que é para fazer. Não, você pode chegar para Deus e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Eu não sei o que é não, mas estou aqui. E aí eu diria, começa nas pequenas coisas, porque sempre são pequenas coisas. Sempre são pequenas coisas diante das coisas grandes que Deus pode trazer e fazer através da sua vida. E de repente, aquilo que parece ser grande para você hoje, daqui a um tempo, você vai olhar para trás e vai achar que é pequeno. Porque tem outras coisas maiores que Deus pode fazer. Muito. Então eu diria, ser fiel no pouco. Mas seja fiel. Comece com o pouco, mas comece. Comece. Eu conheço gente que fica esperando ganhar muito dinheiro. Muito. Não, pastor, quando eu estiver ganhando muito dinheiro, então aí sim eu vou começar a ser dizimista. Ou então eu vou ofertar, eu vou contribuir com a missionária. Se por acaso, porventura, vier a ganhar muito dinheiro, continua ganhando, achando que é pouco e continua não ajudando. A gente não ajuda porque ganha muito, a gente ajuda porque tem coração generoso. Ou você ama a Deus, porque a Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro só está nas coisas do mundo, só está nessa terra, só está aqui, é aqui que teu coração está. Mas se o teu tesouro está nas coisas celestiais, nas coisas de Deus, se você tem entendido isso, o seu coração está lá. Não é o contrário, quando você diz, quando eu estiver apaixonado por Deus, então eu vou fazer. Ou quando eu estiver fazendo, então vai acontecer. Não. Primeiro, é passo a passo. A Bíblia já orienta. Então, ser fiel no pouco, Deus é que coloca sobre o muito. Quem não é fiel no pouco, não vai ser colocado no muito. E ponto. Mas começa, pergunta para Deus qual é a sua parte e deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor dirigir os seus passos e o seu coração. Tá certo? É assim que começamos e é assim que caminhamos. É assim que caminhamos. Paulo está completamente descansado e ele está indo para Roma, financiado pelo Império Romano agora. E o Império Romano botou guardas, e esses guardas levam Paulo escoltados, presos, mas ao mesmo tempo eles estão ouvindo o Evangelho. E Paulo chega a dizer, toda a guarda pretoriana já ouviu falar do Evangelho. Né? Vem guarda, vai guarda, e Paulo está falando e está testemunhando, e aí daqui um pouco alguns estão falando por despeito, por inveja, por raiva, mas outros estão abrindo o coração e estão entregando as suas vidas também ao Senhor Jesus, porque vê em Paulo alguém que confia no Senhor Jesus, que passa por essas tormentas todas e está tranquilo, porque quando Paulo passa no naufrágio, os guardas também estão com ele. Quando Paulo é mordido pela víbora, eles também estão olhando para Paulo. Quando Paulo é curado e não tem nenhuma marca da serpente, eles estão assim olhando. Que Deus é este que esse cara serve? E ele vai servindo, e à medida que ele vive e prega, isso tem poder. É o testemunho. É o testemunho. Né? E não é à toa que o Senhor Jesus disse para você e para mim, para a igreja daquela época, enchei-vos do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que nós recebemos o poder do Espírito e nós devemos ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele sabia a visão, o chamado, o propósito e o objetivo, ele estava focado. Isto é, ele estava tranquilo, viesse o que viesse, ele estava preparado para encontrar com o Senhor, com as pessoas e com todos e dizer, eu, quando completar a carreira, eu, quando terminar aquilo que o Senhor me propôs, eu estou pronto para subir. Até lá, eu vou passando na voragem do mar, eu vou servindo ao Senhor, porque ainda há muita terra a ser conquistada. Há muita terra a ser conquistada. Há um momento aqui nessa viagem, nessa história, e eu queria ler com você esse texto aqui no capítulo de número 24.
Paulo é levado agora a alguns governantes daquela época e agora ele precisa apresentar a sua defesa. E aí no capítulo 24, versículo 10, Paulo diz assim: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmola à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto, aos quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou esses mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo começa a falar da sua defesa e vai dizer: eu não fiz nada de sedição, de briga, não. Eles estão me acusando e tem a ver com Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Tem a ver com aquele que é juiz e julgador de todos. E por causa do conhecimento que eu tenho dele, eu tenho consciência tranquila diante do Senhor. É por causa disso. Acho interessante porque aí o Félix, que é o chefão aqui, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho. Eu estou falando várias vezes, estou lendo esses trechos que falam, chamar de caminho, o caminho, né? Porque naquela época não existia igreja evangélica congregacional, igreja evangélica batista, cristã, não existia nem igreja católica, não existia nada disso. Existia o caminho, os que eram do caminho. Com certeza tem a ver com aquilo que João escreveu, repetindo a frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o que eles eram? Eu sou do caminho, eu estou no caminho, eu estou em Jesus e eu ando naquele, por meio daquele que vai me levar ao Pai. Eu estou no caminho daquele que vai a Deus, tendo esperança em Deus, como também isso tem, quer dizer, eu estou indo para lá. E como é que vai para lá? Através do caminho. Quem é o caminho? Jesus. E as pessoas começaram a chamar estes que eram do caminho de seita. Assim como existia a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos herodianos, dos zelotes, também foram as seitas do caminho. Só que eles ficavam com raiva de Paulo, porque Paulo dizia que eu não preciso fazer nada dessas coisas. Ele nos livrou da maldição da lei. Pela lei ninguém vai ser justificado. Pela guarda disso, por obras da lei, ninguém vai ser. É pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Era a pregação, não só de Paulo, de todos os apóstolos. Mas Paulo, como virou o nome mais famoso, mais conhecido, mais desbravador, virou também o alvo de toda
artimanha e perseguição, por falar da ressurreição. O Félix, então, vai dizer, sabendo mais acerca do caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando-o com indulgência, não impedindo que os seus próprios o servissem. Passando alguns dias, vindo Félix com Drusilas, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, isso é Paulo, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te. Quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Quando Paulo falou: vem juízo, Deus vai julgar. Aí o Félix tremeu, juízo. Peraí, não. Vou te ouvir depois. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Então o Félix estava com medo do que Paulo está pregando e também queria que Paulo desse assim uma gratificação. Né? Isso não é coisa de brasileiro não, isso é antigo. Os caras queriam ganhar um dinheirinho extra para ver, né? Para ver se ele aliviava o negócio. Chamando mais frequentemente, conversava com ele, versículo 26. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Quer dizer, Paulo vai para Jerusalém. Lá ele é preso. Aí ele é levado, vai até onde está esse rei, Félix. E ele fica lá, e diz o texto aqui, 2 anos, Paulo está preso, esperando ir para Roma. Às vezes a gente é agoniado. A gente quer fazer as coisas assim, e Paulo está preso. Está detido, guardado. Querendo Félix, versículo 27, assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. 2 anos. Paulo ficou lá. Quem assume? O tal de Festo. Lá vem esse Festo, capítulo 25. Vai conversar com Paulo. Tranquilo, Paulo. Está ali. Jesus disse para ele: vou para Roma. Mas ele ficou 2 anos ali esperando, parado. Talvez, se ele fosse semelhante à minha pessoa, ele ficaria assim: pô, Senhor, está demorando, Senhor. 2 anos. 2 anos é muito tempo. Por que a coisa não acontece na hora que eu quero? Não aconteceu. Não há nenhum momento em que Paulo registrado que tenha esse tipo de questionamento. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E ele. É ele que começou, é ele que vai terminar. É ele que guarda, é ele que ensina, é ele que sustenta. É ele que sustenta todas as coisas. Irmãos, eu queria marcar contigo isso. Todos nós temos um chamado. E só entendemos isso perfeitamente quando a gente percebe o propósito de Deus para nós. Nada nessa terra é mais importante do que descobrir os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque aqui tudo passa rápido, ligeiro. Lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus, diz lá o salmista, o sábio. Antes que se rompa o fio de prata, antes que a Covid, antes que a velhice. A vida passa rápida e ligeira.
E só temos esta vida. Depois, ou estaremos para sempre com o Senhor, ou estaremos separados deles eternamente. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O chamado. Entendendo o chamado, entendendo o que Deus tem para você, entra fundo, entra de cabeça. Quero completar a carreira, quero fazer o que Deus mandou fazer. Faça com fé, com alegria, com disposição, porque é para o Senhor. Tudo que vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Começa com as pequenas coisas, mas vai fazer e deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Tem uma história de Billy Graham, talvez o maior dos pregadores do século passado, que o Billy Graham, quando novo, 17 anos talvez, por aí, quando ele começou a pregar, ele foi convidado para pregar numa igrejinha lá no meio da roça, lá nas fazendas. E aí ele tinha uns livros de sermões, dos puritanos. Diz que o Billy Graham decorou quatro sermãos. Cada um dessas pregações dava 45 minutos. Cada um. Então ele decorou 4. E aí ele pensou com ele, quando chegar lá na hora, eu subo no púlpito, e aí eu escolho um dos 4 e prego. Já pensou? 4. Pegou aqueles sermões grandiosos, maravilhosos, não sei o que lá, e aí estava pronto para aquele momento, quando ele ia fazer a sua primeira pregação. Diz que quando chegou na hora, ele com 4 desses textos decorados, quando ele subiu lá, deu um tremedeira nele, deu um nervosismo, a barriga ficou pequena, as pernas não tinham força, que ele levantou, cada sermão era de 45 minutos, e cada um dos 4. Ele pregou os 4 em 15 minutos. Em outras palavras, deve ter sido uma lambança, né? Deve ter sido um negócio assim horroroso. Mas olha que coisa impressionante, porque ele estava disposto. Ele queria fazer o melhor. Ele veio a se tornar um dos maiores evangelistas e pregadores do mundo. Do mundo. Mas começou, eu diria, lá, pequeno, fazendo até umas coisinhas. Mas Deus não viu isso. Deus viu o desejo, a sinceridade de ser fiel no pouco, né? No pouco. Sobre o muito Deus colocou. Então, agarra, segura, busque, ouça, veja Deus até nas situações mais difíceis. Aliás, as situações difíceis são ótimas para a gente se tornar sensível à voz e à presença do Senhor. Eu já falei outras vezes, quando a gente está muito contente, muito alegre, saltitante de coisas boas, às vezes a gente não percebe a presença do Senhor do nosso lado. Mas quando a coisa aperta, quando a saúde dói, quando a perseguição chega, quando nós estamos no deserto, a gente clama, a gente chora, a gente se prostra, a gente ajoelha, a gente, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, oh, Senhor. E Deus, é como se Deus esperasse esses momentos para dizer, agora você está sensível a mim. Eu sempre estive com você, mas agora você prestou atenção em mim. Então é nesses momentos de dor, de angústia, que mais Deus usa para se manifestar de uma maneira que você e eu percebamos. Né? Por isso que Paulo disse, eu dou graças a Deus nos sofrimentos, nas aflições, nas tribulações, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou forte, eu estou fraco. Né? Porque quando eu estou fraco, a graça de Deus em mim basta. Então, aproveita, busca, vai à fonte, descobre a palavra. E depois, Deus trilhou, não tenha medo, coragem, entrega o teu caminho ao Senhor, viva, pregue, espere, confie, Ele está no controle. Paulo tinha que chegar a Roma, então tem que chegar a Roma.
tudo está no controle e eu posso me descansar na sua promessa. O tempo é dele, o momento é dele. 2 anos Paulo vai ficar lá, esperando ser mandado para Roma. Mas ele também está esperando, porque a obra também é dele. É ele que completa aquilo que ele começou. Deus tem algo muito especial para você, para todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime, que Deus te visite, que Ele te encontre e que você possa agarrar com unhas e dentes as suas promessas e a sua paz, a sua graça e a sua direção. Amém? Amém? Amém. Olha comigo. Vamos pedir que Deus nos dê força para continuar. Senhor, Senhor, olha para os teus filhos, olha para nós. Senhor, como sustentaste a Paulo, sustenta a cada um de nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos direcione, nós queremos ver a tua boa mão do nosso lado. Oh, Deus querido, oh Pai, enche-nos da tua doce e poderosa palavra, tua presença, teu Espírito, e nos faça caminhar a passos largos em direção àquilo que o Senhor tem planejado para nós. Traz descanso, Senhor, a cada um de nós, certo de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim nós te adoramos, te bendizemos e pedimos, levanta um povo, Senhor, levanta um povo, homens e mulheres, comprometidos com o Senhor Jesus, prontos para viver, para sofrer e até morrer, se necessário for, por nosso Senhor Jesus Cristo. Estende a tua mão sobre nós, é o que te suplicamos, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, que bom que você está comigo até agora. Gente, que milagre. Deus te abençoe rica e poderosamente. Tá? Ore por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero. Nós estamos aqui no sul do Brasil. O lema da missão é até que o último ouça. Até que o último ouça. E nós precisamos e queremos ver a boa mão do Senhor agindo lá em Foz do Iguaçu, em Colombo, em Joinville e aqui em São Francisco, onde nós queremos ter a nossa base missionária, lugar de treinamento e de expansão do Evangelho, aqui para o sul e para onde mais o Senhor nos enviar. Então ore por nós, nos continue agradecendo a Deus pela maneira maravilhosa como Ele tem sustentado o trabalho aqui, nos sustentado, e tem aberto portas. Nós já estamos fazendo algumas coisas, estamos reconstruindo, reformando, e logo, logo eu vou contar umas bênçãos mais detalhadas, quem sabe já na semana que vem, porque tem uma bênção muito grande que está chegando, e aí eu vou contar mais detalhado na semana que vem. Então, quarta-feira eu conto, tá certo? Mas nós queremos louvar o Senhor, porque a boa mão dele tem sido conosco, também é contigo. Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira. Assim, me despeço. Fica na paz. Beijo. É bom servir ao Senhor Jesus. É muito bom, disse a Alice no início do nosso culto. Beijo, até mais.